Continuando com as memórias, me lembro que tudo que ele tentava criar na, na casa dele com minha irmã era motivo de contenda. Então, falar a verdade, né? Não podia criar uma galinha, não podia criar nada, que tudo era motivo de contenda, de briga, porque se as galinhas passassem pro terreiro da minha mãe era uma confusão danada. Então era briga, muita briga. Agora, era um cara que não se ouvia manifestação da parte dele. Um ser humano que não abria a boca para reclamar nada, tudo estava bom no silêncio. Desde que eu o conheci, que ele era silencioso. Desde os primeiros momentos que eu, na minha infância, os acompanhei, ele foi silencioso. Ninguém ouvia a voz dele para nada. Poderiam fazer com ele o que quisesse e ele jamais abria a boca para falar nada. As minhas duas irmãs, a mais velha, a cor da roupa que uma usava, a outra usava também. As duas se chamavam de comadre. Era uma união de dar assim admiração e inveja. Minhas duas irmãs mais velhas. Impressionante. Era um amor lindo, uma união linda. Era a comadre A para lá, a comadre B para cá. E assim ficou até a idade avançada dos meus pais. Essa irmã, a segunda filha, era assim na família o centro do socorro. Era ela para tudo. O nome dela era citado, chamado para resolver tudo, para as viagens, para livrar minha mãe dos ataques que às vezes sofria no morro com cobras. Ela teve uma varizes estourada, pendurada em um arame. Tudo era ela, tudo era ela. Por quê? Foi uma menina que conseguiu estudar até a quarta série, então ela cresceu desenvolvida, né? Apesar de ser no interior, mas ela era considerada mais inteligente. E não foi à toa que o meu cunhado a escolheu. Vou entrar agora na parte da velhice do meu pai. Meu pai foi um homem que a gente achava ele caído nos pastos, bêbado. Isso era constantemente. A minha infância toda eu presenciava um primo meu, filho do irmão do meu pai, caçula, que já tinha falecido antes mesmo de eu nascer, com uma queda de cavalo. Então, um dos caçulas, o mais velho dos caçula, ele estava sempre com a gente, então ele ia procurar meu pai. E a gente achava ele dormindo no pé dos pés de árvores. Já tinha mais ou menos uma noção das árvores que ele ficava. E a gente achava ele e trazia para casa. Isso era constantemente. Meu pai era muito agressivo, muito agressivo. Tinha um casal de cavalo na fazenda que eu guardo na memória, uma surra que ele deu nesse cavalo de porrete. Um negócio assim que ficou na minha memória que eu não vou esquecer. O cavalo corria de um lado para o outro, preso no morão e ele batendo. Porque o cavalo não queria carregar mais ele. Ele maltratou muito aquele cavalo, que o cavalo também não era dele, era da minha mãe. Então, meu pai começou a ter essas agressões no meio da família. Bom, meu pai fiquei em Salvador. Depois do alcoolismo, eu encontrei, ainda no alcoolismo, na verdade, conheci meu marido. Eu tinha 22 anos, estava ainda no alcoolismo, mas aí eu tive um encontro com Jesus,
né? Conheci ele tinha se separado na primeira família pela quarta vez. E eu terminei namorando, me envolvendo, né? E depois de um tempo já fui morar com ele. Fui morar por pouco tempo. E aí veio, depois de alguns anos, as filhas. Eu fiquei sem ter mais condições de ir para o interior ver meus pais. Teve um tempo que eu levei uns 5 anos sem poder ver meus pais. E eu não acompanhava nada que estava acontecendo lá. E depois de um tempo eu voltei. E o meu cunhado já tinha levado novamente, pela segunda vez, tinha levado a família para um local fora, acho que da Bahia, para trabalhar, que lá gerava muito dinheiro. Eu não sei se foi todo mundo ou se era ainda os filhos pequenos, né? Como eu não estava lá, não acompanhei, porque eu já estava adulta, então foi quando eu me separei deles. Foi quando eu deixei de estar na fazenda ao lado deles, porque eu fiquei até os 14 anos por aí com eles. Daí em diante eu não presenciava, apenas ouvia falar. Então, quando eu cheguei lá, eu vi minha mãe sofrendo muito, porque só tinha de filha, de netos, por perto só eles. E minha mãe se lamentou muito, que tirou os meninos de lá, que meu cunhado e minha irmã tinha tirado eles de lá e tal. E ela ficou muito triste. Depois de um tempo, que eu volto novamente, passei a viajar para ver como é que estavam os velhos. Eu vi meu pai já perdendo as forças, se lamentando que não tinha nenhum filho na fazenda, nenhum filho homem, e mandando um recado na minha presença para a minha irmã mandar o marido voltar. Na verdade, eles já tinham houve um processo anterior que ele tinha saído com as crianças, ficado um tempo lá nesse local, e depois minha irmã retornou, ficou sozinha na fazenda com as crianças, e o meu cunhado já tinha acho que mais de um ano que não retornava, só trabalhando. Foi nesse retorno aí que ele se ausentou da minha irmã e os filhos, e meu pai começou a ficar ajudando e querendo que ele retornasse. Nessa cena aí, eu estava presente do meu pai, já debilitado, mandando minha irmã chamar o marido de volta para ajudar, para ficar na fazenda, ajudando meu pai, que ainda tinha umas cabeças de gado e tudo, então não tinha mais condições de tirar o mandacaru para dar alimentos e tal, e minha irmã mais velha que estava fazendo tudo. Então ele pediu para minha irmã chamar o marido de volta. E nessa expressão eu escutei o seguinte: mande ele vir, diga para ele que ele não vai perder comigo não. Então essa frase aí eu guardei. Essa expressão eu guardei. E aí um tempo depois eu soube que ele tinha retornado para ficar na fazenda, o meu cunhado.